Olá, seja bem-vindo. Na aula de hoje, meu nome é Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia, tá? Na aula de hoje nós vamos falar do tema Economia Globalizada, dando ênfase às regionalizações, tanto por blocos econômicos, quanto dos países do Norte e países do Sul. Lembrando que essa aula de hoje, ela tem como público-alvo os alunos do 8º ano do ensino fundamental, tá? Então, na economia globalizada, que está relacionada à integração dos povos, né, devido à evolução dos meios de transporte, comunicação e comércio, essa economia globalizada está provocando o quê? Uma diminuição, ou na maioria das vezes, uma eliminação de barreiras alfandegárias, que seria o quê? Taxas, impostos, restrições a produtos e também a serviços, né? Entre quem? Entre países ou entre blocos, com o objetivo principal de estimular a circulação de mercadorias e de capitais. Baseado nessas transformações provocadas pela economia global e as consequências que ela traz para a sociedade, para os países, né? Houve a necessidade da criação dos chamados blocos econômicos, tá? Então, os blocos econômicos foram criados com o objetivo o quê? De ampliar o comércio internacional, tá? Entre os países. Então, teve-se essa necessidade da criação de blocos econômicos, que é o quê? Associações de países que têm o quê? Objetivo de ampliar as relações econômicas, realizando trocas comerciais, com pouca ou com nenhuma restrição, tá? Então, associações de países com o objetivo de melhorar as trocas comerciais entre os países, havendo pouca ou bastante restrição, tá? É um meio também dos países proteger as suas economias desse mundo globalizado, né? De acordo com a formação de blocos, nós vamos encontrar blocos econômicos formados desde tempos atrás, de décadas anteriores, e blocos mais recentes, tá? Os principais blocos são, na América nós temos o NAFTA, o Mercosul, também a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, e nós temos a CAN, Comunidade Andina e CARICOM. Na Europa nós temos o bloco mais antigo, tá? E mais bem sucedido da atualidade, a União Europeia. Na África nós temos o CADC, que é a Comunidade do Desenvolvimento da África Austral. Na Ásia nós temos a ASEAN, que é a Associação dos Países do Sudeste Asiático. Lembrando que um bloco econômico ele pode reunir tanto países do mesmo continente como países de outros continentes, que é o caso do bloco transcontinental APEC, né? Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que reúne países da América, da Ásia e também da Oceania. Existem vários estágios de integração de um bloco econômico. Vai desde zona de livre comércio. O que acontece em uma zona de livre comércio? É onde os países integrantes de um mesmo bloco econômico eliminam as tarifas, tá? Os impostos, para que as mercadorias circulem entre os países membros, ou com pouca taxação, ou quase taxação zero de mercadorias. Esse é o estágio inicial de cada bloco econômico, a zona de livre comércio. Então nós temos também a união aduaneira, nós temos o mercado comum e nós temos também o estágio mais avançado de um bloco econômico, que é o quê? A união política e monetária, tá? O único bloco que está nesse estágio de uma união monetária e política é a União Europeia, né? Os países membros da União Europeia, praticamente todos eles, adotam a moeda única, que é o euro, tá? Então, existem vários estágios de integração, vai desde uma zona de livre comércio até uma união monetária e política, tá bom? Os blocos econômicos é uma forma de se organizarem, né? Uma forma de dividir, de regionalizar. Outra forma também foi muito utilizada é a regionalização baseada nos chamados países do norte e países do sul, tá? Essa denominação, esse tipo de regionalização, passou a ser utilizada principalmente quando? Com o fim das disputas ideológicas entre o socialismo e o capitalismo, né? Então, praticamente com o fim da Guerra Fria.
naquele período utilizava-se muito a regionalização. Primeiro mundo, segundo e terceiro mundo, tá? Então, com a crise do socialismo, no período do final da Guerra Fria, as diferenças socioeconômicas ficaram muito evidentes entre os países, principalmente entre aqueles que adotaram o capitalismo e aqueles que adotavam o socialismo. Então, com o fim desse período, o enfraquecimento do socialismo, né? Então a regionalização, primeiro, segundo e terceiro mundo, ficou o quê? Ficou defasada, ficou desatualizada. Então, a partir daquele momento, passou-se a utilizar o quê? Os termos países do norte e países do sul, tá? Surgiu um novo conflito e contradições. Países do norte, o que são os países do norte? São os países ricos e desenvolvidos. E os países do sul são os países pobres e subdesenvolvidos. A regionalização norte e sul foi definida em base em critérios socioeconômicos, tá bom? Então, analisando as questões econômicas. Os ricos e desenvolvidos chamariam países do norte e os pobres subdesenvolvidos chamariam países do sul. Não se pode confundi-la, né? Não pode confundir essa divisão com a divisão do mundo em hemisférios norte e sul, tá? Que é a divisão baseada na linha do Equador, ok? Então, não podemos utilizá-la baseada na linha do Equador, em hemisfério norte e sul. Nós utilizamos essa divisão baseada nos critérios socioeconômicos, tá? Países do norte, ricos e desenvolvidos. Países do sul, pobres e subdesenvolvidos. O que devemos salientar é que, principalmente nos países do sul, existe o quê? Muitas generalizações. Existem muitas diferenças socioeconômicas entre os países do sul, tá? Tanto diferenças econômicas quanto diferenças sociais. Por exemplo, exemplos de países como Brasil, Índia, China, México, que estando aqui e são caracterizados como os países do sul, eles são chamados de países emergentes. Por quê? Porque eles têm um elevado nível de desenvolvimento comparado com os restantes, né? Porque são países industrializados que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, houve melhorias nas condições de vida da população desses países. E também, consequentemente, houve melhorias nos indicadores econômicos. Sem falar que esses países estão participando muito, efetivamente, no comércio internacional, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês podem estar curtindo, compartilhando, dando um like. E se não é inscrito, vocês podem inscrever no meu canal, ok? Muito